Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 28 de julho de 2020. Eu sou Nathan Guerra, esse aqui é o canal Artista Mago. E essa é a primeira aula desse formato que eu inventei, que eu vou passar das terças-feiras, aulas, e o tema desse mês é oráculo e tarô. Eu venho já fazendo essas lives no Instagram desde um tempinho, enfim, estou organizando, me entendendo aqui com as tecnologias maravilhosas. E essa é a primeira, então, aula dessa série de Oráculo e Tarô, que eu vou estar dando às terças-feiras aqui no canal Artista Mago do YouTube. Se você está vendo isso aqui em outro lugar, enfim, procura lá o Artista Mago. Eu vou, para facilitar, compartilhar a tela aqui para entender um pouco o que a gente vai fazer. Certo? Deixa eu botar aqui um pouquinho menor para mim conseguir ler. Parará. Arrumar as coisas aqui. Então, a gente está com esse tema de hoje, que é por onde começar a aprender tarô, né? Porque é uma coisa que muita gente me pergunta. Na verdade, um nome melhor para isso seria o que todo mundo deveria saber sobre tarô e oráculo, porque tem muito preconceito, tem muito mal entendido, né, sobre tarô e oráculo. E eu acho que essa pequena série aqui, que começa com essa aula e depois tem mais quatro, é o que eu acho que todo mundo deveria saber. Na verdade, é o que eu acho que todo mundo sabia de tarô, né? Quando eu comecei a jogar tarô, enfim, na rua, nas galerias de arte, nos lugares assim, eu me dei conta que as pessoas tinham muito preconceito e muito desentendimento do que é essa ferramenta. E aí eu acho que essas aulas são um pouco para isso, né? A gente vai falar um pouco dos baralhos, um pouco do que é o tarô, o que é o oráculo, um pouco sobre tudo. E no final, quem ficar no final, até o final, vou dar um exercício para cada um fazer em casa, para viver no corpo um pouco do que é oráculo, certo? Então, então, antes de começar, deixa eu falar. Vai ter essas aulas aqui, sempre às terças-feiras, às 19 horas no YouTube. O material complementar, que é esse PDF aqui e mais uns outros exercícios, eu jogo para o grupo do Telegram, tem o link ali também em algum lugar, descrições, etc. No Instagram eu faço toda sexta uma live às 16 horas, respondendo perguntas. E além dessa live de sexta, eu quase todo dia, digamos, não às terças, eu estou fazendo live com convidados e convidadas sobre oráculo, sobre tarô e jogando cartas, né, com ex-alunos, com amigos, com amigas, para a gente ver as múltiplas possibilidades do que é o tarô, certo? Então, eu separei para esse mês esse tema de oráculo de tarô e dividi em 5 aulas, né? Só para a gente entender o que vai acontecer aqui. Hoje eu vou falar um pouco disso, né? De como começar a aprender tarô e enganchar já na história do tarô para entender de onde isso vem. Na semana que vem eu vou falar sobre oráculo e corpo, entender um pouco o sentido das cores, das formas, entender um pouco essa base do que é o tarô, essa base formal mesmo, essa base física, essa base perceptiva do que é o tarô. E aí, na terceira aula, eu vou falar um pouco da estrutura do tarô, que é um pouco uma estrutura do ciclo da vida. Então, eu vou falar dos arcanos maiores primeiro. E depois, na outra semana, eu vou falar dos arcanos menores. E da maneira que eu acho que é a maneira mais simples de entender os arcanos menores. Que, enfim, tem muita mística em cima disso. Tem muita também divergência sobre os baralhos, o que é o arcano maior e menor. E aí eu vou fazer uma aula só sobre arcanos menores para entender um pouco a maneira como eu faço, a maneira como eu entendo, que não precisa ser uma decoreba, pode ser uma coisa muito mais interessante. E a última aula dessa série vai ser como ler imagem e fazer seu próprio oráculo visual, que seria um pouco a base do trabalho que eu tenho feito na arte do tarô, nessa oficina que eu já dou há alguns anos, em que as pessoas fazem seu próprio baralho e fazem seu próprio oráculo pessoal, e, enfim, que podem compartilhar com as pessoas também, né? Certo, então nós temos essas aulas todas para fazer. E quem acompanhar esse mês todo vai então entender como que funciona o tarô, como que funciona o oráculo, vai entender um pouco
esse entendimento físico das formas, das cores, e vai poder ler qualquer imagem, televisão, cinema, artes visuais, a partir dessa concepção oracular que a gente vai falar aqui um pouco hoje, e vai poder desenvolver isso de várias maneiras, que eu também vou falar aqui um pouco hoje, né? Para introduzir isso. Se você conhece alguém que pode gostar desse assunto, que quer partilhar, então pode mandar esse link para as pessoas. Esse link vai ficar disponível aí todo mês com essas aulas, e acompanha lá no Instagram e no Telegram os complementos das aulas, etc, etc. Então, para quem não me conhece, eu sou Nadan, sou artista visual e trabalho com tarô. Enfim, o que é trabalhar com tarô, né? Eu comecei a aprender tarô quando eu tinha 11 anos, então eu jogo tarô desde os 11, 12 anos eu já jogava, minha mãe aprendeu nessa época, e eu aprendi com ela e aprendi meio do meu jeito e fui jogando. Mas eu jogava só para mim, não era uma coisa que eu pensava em trabalhar, até que em 2018 eu fiz um projeto de arte, que era o Materializador de Sonhos, que era uma coisa bem simples de eu fazer relevos, esculturas, né, cerâmicas em relevo, de sonhos que me contassem. Então era uma coisa só para uma brincadeira, uma coisa simples que eu fui fazendo esses sonhos. Só que quando eu fazia o sonho, eu percebia a potência simbólica daquilo, que é diferente de uma imagem que você imagina, uma imagem que você pensa. A imagem dos sonhos trazia coisas e traziam muitas coincidências com a minha vida que eram assustadoras, né? Como que me contaram isso há um mês, eu estou fazendo essa imagem e de repente está acontecendo justo isso na minha vida. E aí, para mim, o sonho e o tarô eram muito semelhantes, né? E era uma coisa assim, mas como que o sonho pode funcionar como um tarô, como um oráculo? Enfim, e fui fazendo, descobrindo, pensando e lendo sobre isso também. E resolvi imprimir esse baralho. Eu já estou com ele aqui agora, né? Não estou, ele está lá no outro quarto, mas tudo bem. É um baralho que depois vocês vão ver várias vezes, se vocês acompanharem aqui. É um baralho que são as fotos dessas esculturas e, naturalmente, contam esses sonhos, né? Esses 50 sonhos que eu recebi de 2008 a 2012. E aí lancei esse baralho, comecei a jogar e comecei, mas funciona para mim, tá? Joga para os amigos, funciona para os amigos, nossa, funciona. Aí fui para experimentar, joguei várias vezes na rua para pessoas desconhecidas, na rua e também em contexto de arte, afinal era um projeto de artes visuais. Então joguei em galerias, em eventos, N eventos do mundo da arte. E aí eu fui me trazendo isso à tona e aí em 2014 eu começo mesmo a estudar mais profundamente oráculo e tarô, meio que porque os sonhos estavam me pedindo, porque esse trabalho estava me pedindo, né? Mas não vou me alongar muito nisso. O fato é que em 2016 para 2017 eu invento essa metodologia que eu chamo Arte do Tarô e começo a dar esses cursos primeiro lá no Parque Lattes, né? Em 2017. E de lá para cá eu venho testando e aprendendo e reentendendo como que o tarô funciona a partir desde as minhas experiências pessoais, desde criança, passando pelas experiências do Materializador de Sonhos, que é esse meu baralho, e chegando nessas pesquisas sobre oráculo e tarô que vão dar na minha tese de doutorado, que se chama Como Tornar-se um Artista Mago, onde eu faço aí um grande apanhado aí sobre as opções de oráculo e sobre as opções de sonho e sobre esses entremeamentos aí da psicologia, da antropologia com oráculo e tarô. Mas isso não vem ao caso. Lá no Telegram, para quem me pergunta, tá a minha tese de doutorado. Enfim, mas aqui a gente vai falar sobre oráculo e tarô, antes que eu enrole demais. Vamos continuar. Certo? Só para saber onde a gente estava. Ah, sim, além dessas aulas todas aqui que a gente vai ter, vão ter 2 vivências esse mês, que eu espero que sejam vivências mensais. Na lua cheia, a gente faz o oráculo experimental, que são os alunos da arte do tarô jogando, experimentando, é um grupo de estudos, né? Que a cada uma vez por mês a gente fazia ao vivo lá no Parque Lage, agora a gente está fazendo no Zoom. Vai ter o próximo agora dia 8, né, dia 3/8, que é jogando com os baralhos experimentais, os baralhos das pessoas e também com outros baralhos. E no dia 16, na lua nova, a gente faz o oráculo dos sonhos, que também é uma vivência que as pessoas entram no Zoom e é uma vivência de interação entre as pessoas, assim como o oráculo experimental. Tá, isso eu acho que vai elucidar bem. Se alguma coisa não ficar clara, se alguma coisa vai ser muito estranha, tem a vivência prática
além desses pequenos exercícios que a gente vai fazer aqui para exemplificar como funciona. Então, hoje, o que eu vou falar? Oráculo e tarô, um pouco dessa ligação de oráculo com intuição, o funcionamento da mente por semelhanças, e depois uma breve história do tarô e um exercício de oráculo pessoal. Na verdade, algumas opções de exercícios para vocês fazerem, né? Então é isso. Vamos embora. Então, o que é oráculo, o que é tarô? Só para a gente se basear aqui e chegar num nível básico aqui, todo mundo no mesmo nível, né? Porque qual a diferença de oráculo e tarô? Não. Tarô, quando a gente fala tarô, estrito senso, é um sistema de oráculo, aquele de 78 cartas, que tem aqueles 22 ancinhos, não, arcanos, está escrito errado, os arcanos maiores, que são aquelas cartas que as pessoas conhecem, a torre, mago, papisa, sacerdotisa, enfim, esses 2 arcanos que são as imagens do tarô, e além disso, os 4 naipes dos arcanos menores, com as cartas de corte. E são aqueles 4 naipes que a gente conhece, que tem no baralho de jogar também, né? Enfim, a gente vai ver por quê, tem tudo a ver. E aí, então, isso, quando a gente fala tarô, a gente está falando disso. O tarô tem uma versão original? Não, tem centenas, milhares, talvez, versões. Tem umas mais conhecidas, que eu vou falar aqui no final, e tem muitas versões pessoais, versões de artista, versões de, enfim, multiculturais e esotéricas e apocalípticas e pops e cults, enfim. Vocês vão achar de tudo por aí. Hoje eu vou falar das mais básicas para a gente se situar. E quando a gente fala oráculo, a gente está falando de uma palavra genérica que descreve o funcionamento de uma forma de pensar. Na verdade, o oráculo é uma coisa que acompanha a humanidade desde o início da criação da linguagem. Desde quando a humanidade começa a se organizar, a gente começa com oráculo, né? Tem uma ligação forte aí entre oráculo, sonho, linguagem, escrita, tá tudo aí meio misturado, né? Essa forma de pensar. Então, existem muitos baralhos de oráculo, né? Então, esse aqui é uma carta do Caminho Sagrado, que são baralhos que as pessoas fazem e não tem nada a ver com os 78 arcanos do tarô, tem a ver com cada um com a sua história. E é o oráculo experimental que a gente faz também, é um oráculo em baralho, que não é um tarô porque não respeita esse sistema aí que ficou na tradição marcado com as 78 cartas. Certo? Então, vamos lá. O que é a intuição? O que é o oráculo? Eu botei aqui uns tópicos só para a gente ajudar e seguir junto. O funcionamento da mente inconsciente é o mesmo funcionamento do oráculo. A intuição é escutar o inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Não sei, vamos aos poucos. O símbolo é que coloca as coisas e as palavras juntas, o visível e o invisível. Símbolo, isso é só a definição de símbolo, né? Símbolo o que é? Sim, né, de junto, e bolo de coisas. Então são coisas juntas. Não? Então um símbolo é qualquer coisa que junta esses universos, né? Então todas as palavras são símbolos, assim como as imagens são símbolos, como tudo pode ser símbolo, ou seja, tudo pode ser uma maneira de você conectar uma ideia com outra, né? E o inconsciente vai funcionar por aí, né? O inconsciente funciona no presente e por isso a sincronicidade, todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então a sincronicidade o que é? Ao mesmo tempo. Também estou nas definições, para a gente entender. Quando fala que sincrônico, não, sincrônico significa que acontece ao mesmo tempo. E quando a gente fala sincrônico no sentido junguiano, a gente está falando em oposição à causalidade, né? Então, causalidade é como funciona o racional. Tá, eu estou fazendo essa aula aqui e ela vai ficar no YouTube e as pessoas vão assistir e aí depois eu vou ter que mandar esse PDF e aí depois as pessoas sabendo isso vão poder ver a segunda aula que eu vou aprofundar e aí depois, sabe, é uma causalidade. Então, porque você está vendo essa aula, você vai saber sobre tarô e é o causal, esse é o raciocínio, é o racional. O simbólico e o inconsciente funcionam de outra maneira. Eles funcionam por essa sincronicidade. Então, tudo está ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou assistindo meu corpo, eu estou vendo esse computador aqui, eu estou lendo esse texto, eu estou lembrando de coisas. Então, está tudo ao mesmo tempo agora. Tudo funcionando ao mesmo tempo. E aí, o inconsciente, ele junta tudo, né? Então, quando você percebe o mundo de uma maneira não tão racional,
você começa a ver sincronicidades. Olha, justo se moveu aquilo, e aquilo se moveu. Ah, eu senti uma coisa, aí eu respirei, e aí as coisas, você começa a escutar o inconsciente, escutar, porque o racional é uma coisa mais ativa, né? O racional você trabalha para entender, para aprender, para formular, para conceitualizar, para sintetizar, isso é o racional. O inconsciente não, o inconsciente você coloca lado a lado e você sente tudo ao mesmo tempo. Mas por que eu estou sentindo isso? Às vezes é um trauma, às vezes é uma memória, uma saudade, um estômago, uma fome, uma dor, tá tudo ao mesmo tempo ali. Então, se você para escutar o seu corpo e o que está ao seu redor, tudo que está ali está acontecendo ao mesmo tempo e vai é um funcionamento que é o funcionamento mágico, né? É a mágica de que por que está acontecendo comigo aqui, justo ali com aquela planta está acontecendo a mesma coisa e justo eu pensei, eu sonhei, enfim, é essa acumulação, né? Então, a gente entender o oráculo é entender a linguagem simbólica, e entender a linguagem simbólica é entender a linguagem do inconsciente. E a linguagem do inconsciente é a linguagem também do tarô, né? O tarô é um oráculo, afinal de contas, né? Então, os símbolos e o simbólico é ordenado pelo princípio da semelhança. Um parênteses teórico aqui, só para a gente se aprofundar, né? Funcionamento da mente por semelhanças. Eu botei esse textinho aqui, 2 textinhos bem parágrafozinhos de Foucault e Walter Benjamin, só para não dizer que eu sou um maluco, que eu estou tirando isso da minha cabeça, mas o Foucault ele está falando ali do século XVI, né? Mas isso já vinha acontecendo muito antes. E se você pensar, o século XVI é justo um século de florescimento do tarô e um século desse entendimento aí, desse espírito da época, desse espírito desse pensamento, que é ainda muito envolvido nessa ideia do oráculo. Vou ler rapidinho então aqui. Voltando aos primórdios da humanidade, percebemos que todo acontecimento poderia ser um presságio. Da astrologia, né, estudo dos astros, a escapulomancia. O que é a escapulomancia? É o estudo das escápulas queimadas dos animais em sacrifício. Muito famosa escapulomancia. Essa forma de pensamento que nos proporciona o oráculo é descrita por Foucault como ainda presente no século XVI. O princípio da semelhança, que tem papel construtor no saber da cultura. Foi ela, né, a semelhança, em grande parte, que conduziu à exegese e à interpretação dos textos. Né? Foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo, a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas, e a erva envolvendo suas hastes os segredos que serviam ao homem. Né? Isso é Foucault. Isso é esse entendimento mágico do mundo, né? Que estava no século XVI, mas ainda é hoje assim. A gente ainda sente assim, a gente ainda se relaciona com o mundo assim. E o Benjamin vai falar: se a leitura a partir dos astros, das vísceras e dos acasos era para o primitivo sinônimo da leitura em geral, e se, além disso, existiam elos mediadores para uma nova leitura, como foi o caso das runas, pode-se supor que o dom mimético, outrora fundamento da clarividência, migrou gradativamente no decorrer dos milênios para a linguagem e para a escrita. Nelas, produzindo um arquivo completo de semelhanças extrasensíveis. Em outras palavras, a clarividência confiou à escrita e à linguagem suas antigas forças no decorrer da história. Então, quando a gente está lendo um texto, a gente está usando os princípios que o oráculo usa. Quando a gente está entendendo uma linguagem, a gente está fazendo essas associações necessariamente por semelhança. Então, uma palavra se assemelha de alguma maneira a uma ideia, essa ideia chega a uma imagem, que chega a uma recordação, e a gente constrói o entendimento do texto, o entendimento de qualquer texto, a partir dessa mente inconsciente, a partir dessa mente que está tudo presente, né? Porque no racional você não tem tudo presente, no inconsciente você vai acessar esses sentidos e vai conseguir construir e acompanhar uma narrativa, vai conseguir participar disso dentro de você.
E aí, só para terminar essa parte teórica, antes que vocês se entenderem, só para pan, e a gente vai entrar em umas coisas mais rápidas, Foucault, de novo, descrevendo os 4 princípios da similitude, né? Só para entender o que é essa semelhança, né? Que nos dizem de que modo o mundo deve se dobrar sobre si mesmo, ou mesmo se duplicar, se refletir ou se encadear para que possam assemelhar-se, né? Tem a convivência. Então, uma coisa está do lado da outra, elas participam de alguma coisa, alguma maneira, né? Então, quando a gente vai fazer o que eu chamo de flexão simbólica, né, tá ali embaixo, a flexão simbólica é um pouco perceber essas semelhanças, né? A semelhança da convivência, então, isso está junto com aquilo. Emulação, reflexo, correspondência, ou seja, isso reflete aquilo, né? Uma ação gera umas ondas, então as ondas têm a ver com a ação, enfim. Analogia, que é uma relação entre relações, então, numa carta do tarô, a gente vê uma relação entre 2 figuras que, enfim, sei lá, o enamorado, né? Então tem, no caso, 3 figuras. Como que essas relações estão entre essas figuras e como que essas relações podem ser entre as figuras da pessoa que está perguntando, né? Então a gente faz uma relação entre as relações, né? E a simpatia, que é a afinidade de uma coisa com a outra. Então, sei lá, a terra é mais pesada, né, do que o ar, por exemplo. Então a gente tem coisas pesadas, tem coisas leves. Essas sensações corporais têm a ver com essa simpatia. Então os elementos têm simpatia com a matéria, que tem simpatia com as ideias, tem ideias mais pesadas, ideias mais leves e assim por diante, assim por diante. Então, quando a gente está falando com o inconsciente, a gente está falando por meio de símbolos e os símbolos se comunicam por meio da forma. Então, a gente olha a forma, seja da ideia, seja da imagem, seja da palavra, seja do som. Então, a forma é como a gente entra pelo inconsciente, né? A gente entra no oráculo, no tarô, pela forma. Isso é a aula da semana que vem. Vamos ficar com isso assim, só para, né? Pela forma e observando as semelhanças da forma que a gente vai chegar nos sentidos, né? Nos sentidos inconscientes. E aí vou passar para a breve história do tarô que eu tinha proposto, eu tinha prometido aqui, para a gente entender então, o tarô então veio de onde? Por que o tarô virou esse oráculo tão popular e tão interessante, tão reproduzido e tão copiado e multiplicado e relido, etc, né? Por quê? Vamos lá. Então, o tarô é uma carta de jogar, né? Então, quando a gente está falando do tarô, carta de jogar, a gente está falando da história das cartas e da história do papel, né? O papel veio da China, passou pelo mundo árabe e chegou na Europa, né? A China se industrializou muito antes, manufaturou, enfim, muito antes da Europa. E então essa sabedoria de fazer papel e de reproduzir estilos, as histórias vem vindo do Oriente para o Ocidente, né? Então a gente tem uma pequena genealogia aqui das cartas, como elas chegam na Europa e como vão dar no tarô, né? Aqui a gente tem um mapinha bonitinho, né? Pensando aqui nas cartas que hoje seriam as cartas de jogar, o baralho comum de buraco, enfim, seriam muito similares a esse baralho dos mamelucos, né? Que seriam dessa parte aqui, que é o Oriente Médio e África, né? Onde é atualmente o Egito. Teriam esse povo que teria muito essas cartas que se popularizaram na Europa, né? A gente tem um exemplozinho dela daqui a pouco. Mas elas vão para a Europa e chegam em vários lugares ao mesmo tempo, né? Elas se espalham, né? Então a gente tem o tarô na Espanha, que chama naipes, na Itália, que primeiro chama naipe, na Alemanha, que tem essas cartas de caça, né? Hunting cards, que tem uma variaçãozinha um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma estrutura. E todas elas são filhas diretas desse baralho mameluco ou morisco, enfim, esse baralho árabe, né? E esse baralho árabe, ele é muito interessante porque ele já tem toda a estrutura, aqui que bonitinho, ele já tem toda a estrutura dos 4 naipes, né? Os 4 naipes que correspondem aos 4 elementos na filosofia e na magia, etc. Os 4 elementos que constituem todas as coisas do mundo são constituídos pelos 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar, né? Então a gente tem os 4 elementos de qual seriam feitos, segundo os gregos antigos, Demóstenes, enfim, todas as coisas seriam
feitas desses 4 elementos, e esses 4 elementos estão representados nessas cartas, que nas cartas mamelucas já são 4 naipes de 13 cartas, né? Depois no tarô vão ser 14, né? Cada naipe, mas que seriam de 1 a 10, ou de Ás a 10, e mais o rei, vice-rei, cavaleiro, o rei, general superior, enfim, tem essas rei, vice-rei, cavaleiro, ou rei, general superior e general inferior. Então só tem homens, né? Quando vai para o baralho, a gente vai ter a dama. No baralho de cartas é isso, né? São 13 também. No baralho de tarô são 4, porque tem 2 figuras mais femininas e 2 figuras mais masculinas. Mas porque, enfim, varia, né? Então, aqui a gente vê como que ele é muito parecido, né? Aqui uma carta de copas, um 3 de copas, né? E essa cimitarra, né? Que vai dar nas espadas, né? E o ouros, que já é muito parecido, né? A gente vê que... Será que ela botar maior? Deixa eu ver. Botar maior. Olha só como que é parecido, gente, com os baralhos antigos, né? De tarô. Então, essa filiação é muito provável, né? E aí aqui tem mais uma figurinha, ó. Vamos comparando aqui um 7 de espadas mamelucas e um 7 de espadas do tarô de Marsella, né? Você vê que tem as 3 cimitarras de cada lado e uma espada central. E aqui o de Marsella também. E aqui temos um rei, né? A gente tem o mundo árabe, assim como enfim, o mundo hebraico, tem vários tabus sobre a produção de imagens, né? Então as imagens não tem figuras humanas nesse baralho, né? Então o rei é simbolizado por esse quadrado aqui embaixo, por esse texto aqui em cima, enfim, tem uns símbolos para os reis e para as rainha não, enfim, para as outras cartas de corte. E os números são naquele esquema só de contar, né? Número de continhas. Então, a gente vê que esse baralho é muito parecido, mas esse baralho só tem o que a gente chama hoje de arcanos menores, né? E aqui ainda tem uma coisa curiosa, né? Os paus. O paus, quando a gente vê aqui no baralho mameluco e no baralho de Marsella, vem desse paus do jogo de polo, que era comum no Oriente, né? E no mundo árabe também. Então a gente tem uma figura aqui mais japonesa e uma figura mais do mundo árabe com esse jogo de polo, né? Que são esses bastões, né? Que vão dar o naipe de paus. Então a gente está falando de elementos do cotidiano ali, né? Cotidiano, enfim, de certa forma, né? Espadas, paus, ouros e copas, né? E que vão representar os 4 elementos. E aí, tá, esse é um baralho que estava circulando, que a gente não sabe quando começou, né? A gente tem esse aqui datado entre o 13 e o século 13 e 16, ou seja, super impreciso, porque era uma coisa de jogar, né? Imagina o papel morre, né? O papel desgasta, então a gente não tem esse controle, assim, então, das datações dessas coisas. É tudo muito impreciso, né? Dessa datação desses jogos. O baralho que a gente tem datado mais antigo, né, é esse aqui, Vicente Sforza, que é de uma família governante de Milão, que manda fazer. É um baralho todo em ouro e tal, né, e ele já tem a estrutura do baralho que a gente tem quando a gente fala tarô, né? Os 22 arcanos maiores, os arcanos menores. Você vê aqui que é muito parecido, né, as espadas com as cartas mamelucas. E você tem essas figuras que são introduzidas. É como se fosse um segundo baralho, né? Como a gente colocou aqui, né? É como se o tarô fosse a soma das cartas de jogar com os trunfos, que a gente, na época se chamavam trunfos. Né? Essas figuras alegóricas que representam aí coisas. Mas a gente não sabe se o tarô era jogado como a gente entende o tarô hoje. Não tem nenhuma evidência que assim fosse, né? Então a gente tem o baralho, mas não sabe exatamente como que ele era usado. Possivelmente haviam jogos mesmo, como os outros jogos do baralho comum, e talvez tivessem outras coisas. E aqui é uma versão original, aqui é a versão restaurada do Vicente Scorza, uma versão que você consegue achar aí para comprar no mundo, né? Que também todo douradinho, enfim. Tinha umas cartas que faltaram que eles refizeram a partir, né, que não tinha na coleção original.
Mas enfim. Mas é um baralho que vai ser uma referência assim, muito antiga para a gente. A gente está fazendo um panorama, né? A ideia não é aprender detalhes de história, mas entender como que isso funcionava, né? Então a gente tinha essas cartas. Aqui outro exemplo de um baralho antigo também, todo dourado, também todo... e a gente já vê as cartas que a gente reconhece, né? Torre, aqui uma carta com uma caveira de morte, o namorado. A gente vê, a gente reconhece esses personagens, né? O pendurado, a lua, que vão estar se desdobrando depois, né? E, enfim, esse aqui é um outro baralho antigo famoso. E esse aqui, que não é um tarô também. Esse aqui é muito interessante porque é o tarô de Manteiga, né, que não é um tarô. Por que não é um tarô? Porque são 50 cartas. Tá aqui, ó. São 5 séries de 10 figuras. Cada figura tem um tema, né? A hierarquia na sociedade, as musas, as artes liberais, os princípios cósmicos, as virtudes, os planetas, as esferas, enfim, são informações. Aí, por esse baralho aqui, a gente pensa que o tarô possivelmente era usado como figuras para educar, né? Então, os nobres, como que eles educavam sobre todo esse imaginário, né? Sobre essa cultura que existia e como que comunicava, seja os jovens, seja como que a gente vai falar dessas histórias da cultura oral, né? Dessa sabedoria da cultura clássica, enfim, todas essas histórias poderiam sim ser usadas, suposição, né? Através das cartas. Então você vai fazendo as cartas, contando histórias, jogando as cartas para entender. E o curioso nessas 50 cartas do Tarot de Manteiga é que já tem as 22 cartas do tarô, só que tem mais, né? Tem outras cartas também com alegorias, né? E aí a gente entende essa alegoria, né? É como se fosse a sabedoria sendo passada através de imagem. Então, uma carta é um motivo para a gente estar pensando sobre alguma coisa, para a gente estar discutindo algum tema. Então, tem essa função educativa, né? Aqui um resuminho maravilhoso. A gente tem essa genealogia, né, da China para a Pérsia. Na Índia também tem variações das cartas árabes, que vão na Europa dar várias variações. Podia ter botado mais figurinhas das variações, né? As variações regionais vão ser o que vai dar no nosso baralho, né? Com aquelas estilizações que vão sofrendo atualizações mas a estrutura é a mesma desde, como a gente viu, do século 13, 14, 15. E na Itália acontece essa fusão dessas cartas alegóricas, que vão ser chamados arcanos maiores, por enquanto são chamados trunfos, né? E vão, a partir de algum momento, esse grupo de cartas vai ser usado como oráculo. Não se sabe quando, né? A gente estava vendo ali que o primeiro texto que se tem é aqui, né? Século XVI, né? Século XVI. Século XVIII, é que vai ter aqui o Gebelin, Estelita e o Eliphas Levi escrevendo sobre as bases esotéricas do tarô, as bases oraculares, as bases mágicas do tarô. E aí sim que a gente está entendendo o tarô como um oráculo. Antes disso, possivelmente, claro, antes disso já vinha sendo feito, tanto que alguém parou alguma hora para escrever sobre isso e fazer um livro. Então, a gente tem aí de quando? 1400, né? Imagina. Pelo menos 1450 até 1800. Ops, passei direto. Cadê? Até 1770 não tinha nenhum livro sobre tarô. Ou seja, as próprias imagens que contavam suas histórias, né? Então, essa ideia de que a gente tem que ler muitos livros, às vezes, não necessariamente. Às vezes as cartas mesmo podem contar pra gente, né? É uma cultura que tem essas possibilidades, né? De você perguntar para a carta, conversar, enfim, ou se dialogar com o inconsciente, com o seu inconsciente a carta, através daquelas ferramentas que a gente falou, de semelhanças, de analogias, né? Então, esses aqui são os primeiros livros de tarô, e é aqui que a gente vai ter referência clara aos baralhos de tarô sendo usados como oráculo, né? E aí, essa curiosidade aqui é muito interessante. O tarô, de repente, aí esses místicos ocultistas começam a procurar
esse sentido da palavra tarô e o que é o tarô original, enfim. E não se tem, não se sabe, né? Aí tem essas suposições meio fantasiosas do tarô, que primeiro era chamado de baralho de trunfos, aí tem o tarocco, né, que é italiano, e o tarot, que é em francês, e depois em inglês também é tarot. Em português chama tarô, com acento circunflexo, né? Então tá certo de todas as maneiras. E aí tem essa ideia do Egito, né? Se tivesse sido criado no Egito Antigo, e não foi, é no Egito mameluco, né? Árabe, não é no Egito Antigo dos Totes, das pirâmides, né? Então, se fosse no Egito Antigo, esse tarô podia ser a estrada real, né? Tá aqui do Egito. A estrada real, né? O grande caminho real, né? Mas o que é mais provável, por ser uma palavra árabe, não ser uma palavra egípcia antiga, é que o tarocari fosse uma técnica de você botar a folha de ouro, né, folha de ouro mesmo, no papel. Então você martelava, né? Então tarocari é martelar o ouro na folha de papel. Você viu que aquelas cartas super douradas, né? Então essa técnica de martelar o ouro na folha de papel é uma versão bem menos fantasiosa, bem menos romântica, né? Quem quiser achar que o tarô é o caminho, também é possível, né? Por que não? Se os místicos falaram, intuíram, pensaram, sonharam, né? Mas aí, enfim, é toda uma outra coisa que eu já falei em outras épocas, em outras aulas, que é esse ocultismo, ele vai criando esses mitos a partir, às vezes, da imaginação de alguém, né? Então, Eliphas Levi é um cara que tem muita imaginação e, às vezes, ele não tem fatos que embasam as coisas que ele fala. Mas é uma grande referência aí no mundo esotérico e gerações e gerações vão replicar, vão complementar, vão questionar e vão transformar isso. E aí a gente que vai dar nos tarôs esotéricos, né? Justo essa linhagem aqui desse uso do tarô como uma ferramenta esotérica, né? Mas, independente do tarô ter sido usado aí a partir de 1770, pelo menos, como oráculo, ele continua sendo um jogo possível aqui. Aqui tem um cartazinho do livro do Ney Naif, que eu acho fofo, que aqui, ó, tipo, damas, xadrez, go, tarô, por que não, né? Então, ainda está no mundo dos jogos, né? Ao contrário da astrologia, que sempre teve um status muito alto, né? Muito sacralizado, o tarô está frequentemente aí nas feiras, está frequentemente misturando aí com práticas menos espirituais também, né? Em paralelo, né? Isso aqui é de 98, enfim, é uma coisa não tão distante assim, né? Essa mistura aí dos jogos mesmo com o jogo do tarô, né? E aí, então, quando a gente vai falar do tarô, a gente está falando dessas versões aqui, que são versões bem antigas, mas são versões paradas no tempo, né? O primeiro tarô que vai ter uma circulação maior é o tarô de Marsella, que é um nome genérico, né, da cidade, porque Marsella era uma cidade que imprimia, onde tinha essa prática da manufatura. Então Marsella produziu muito e por produzir muito começa a influenciar, né? Se antes os baralhos eram sempre pintados à mão, a partir de um momento em Marsella começa a imprensa. Essas são xilogravuras, né? Mais pintadas à mão ainda, mas a matriz que vai fazer com que os signos comecem a se sedimentar de uma maneira muito mais intensa. Então, mesmo os tarôs que não são tarôs feitos em Marsella começam a copiar essa estética e essa linguagem aí do tarô de Marsella. Essa aqui é uma versão do Nicholas Conver, né, 1760, que é então um baralho que vai se difundir muito porque tem muitas cópias e foi muito difundido, né? E é a base, né, do tarô que eu uso, o tarô restaurado do Jodorowsky, Caimoan, que é essa edição de 98, também casualmente mesmo ano, né? Enfim. Mas é um tarô que eu até botei aqui, assim, quem recebeu o PDF lá no Telegram vai poder clicar. Esse é um vídeo do Jodorowsky falando sobre a restauração, né, sobre como que eles foram chegando nessa versão aqui do tarô de Marsella, que é uma versão que vai primar pelas ambiguidades, né, buscando a versão mais e mais antiga possível, né, e aí se constrói esse baralho aí, que é o baralho que eu recomendo,
Enfim, mas qualquer baralho vai ser um baralho interessante. E é o tarô que eu acho melhor para começar a aprender, porque é um baralho que vai ter essas imagens mais, não sei se puras é a palavra, porque o tarô já é uma miscigenação, como a gente viu, né? Já é uma mistura de uma influência árabe com as alegorias medievais, com esse pensamento, né, simultâneo. Não é uma coisa pura o tarô, né? Então, mesmo esse tarô de Marselha restaurado, ele prima pela ambiguidade. A ambiguidade, para mim, é muito legal, porque a ambiguidade é uma coisa que, quando chega no inconsciente, você pode escolher coisas diferentes, né? Você pode ler por vários caminhos, né? Então, deixar a imagem mais aberta, para mim, me ajuda a também cada vez percorrer um caminho diferente para entender essas cartas, que são grandes portais, né? São grandes arquétipos, para usar a palavra junguiana, né? Arquétipos, que seriam essas grandes imagens que tem no nosso inconsciente, essas grandes imagens antigas, que meio que contam um pouco o ciclo da vida, né? Então, aqui nos arcanos maiores, a gente tem, eu vou falar isso na outra aula, né? A gente tem bem essa circulação da vida, né? Tem bem o movimento de evolução que cada um faz, seja a criança de 0 anos, 1 ano, 2 anos, seja nos projetos, seja em vários momentos a gente tem esse caminho, e os arcanos menores falam dos 4 elementos e também num caminho da numerologia do 10, um caminho também dos ciclos da vida, né? Então a gente está falando de ciclos, a gente está falando de como entender os ciclos da vida, e o nosso inconsciente funciona dessa maneira, né? A gente cresce, a gente casa ou se apaixona ou trabalha, então é esse desenvolvimento. Depois a gente fica velho e a gente tem uma necessidade diferente quando está velho, quando está criança. Então todo esse processo de evolução da vida e de transformação pessoal é uma jornada da vida, que é essa jornada que o tarô representa, né? Por mais que existam várias escolas, divergência, etc., é uma jornada de vida que está descrita aqui. Esse é o baralho, original não, mas um baralho muito antigo e muito interessante de se estudar. E em cima dele que vão ser falados aqueles textos que a gente falou esotéricos, né? E tudo que a gente fala de esotérico, que vai tentar juntar com Cabala, vai tentar juntar com astrologia, vai tentar juntar com alquimia, está aqui de certa forma, né? Então, está aqui, e aí a gente vai ver que muitas divergências sobre por que, como a Cabala entra ou não entra, enfim. E os esotéricos vão produzir, na verdade, os baralhos, mas o primeiro baralho que realmente é um grande marco, né, é esse baralho aqui de 1910, que vai chegar como um novo paradigma, né, que é o baralho do Rider White. Escrevi Smith errado. Gente, eu fiz esse PDF agora, tá cheio de erro. Enfim, vou corrigir antes de mandar. O Rider White Smith, na verdade, lançado primeiro como Rider, que é o editor. Waite é o... Tô falando tudo errado, né? Porque tá acabando o tempo, eu quero chegar no exercício. Me proponho fazer muita coisa em tempo pequeno, mas vou fazer. Enfim. O Rider é o editor, o White é o místico, né? O ocultista. E a Pamela Smith é a grande personalidade desse baralho, eu acho, que é a que faz essas ilustrações, que são belíssimas, são leves, são uma grande atualização, né? Eu tenho questões com esse baralho, eu não uso para jogar. Eu tenho algumas questões com algumas 5 ou 6 cartas que eu tenho medo que saiam, então jogo com ele. Mas ele, então, a partir desse baralho, a gente consegue entender a leitura ocultista que estava sendo feita sobre os outros baralhos, né? Sobre o tarô de Marselha. Então, e esse baralho aqui, ele é tão forte que ele vira parâmetro. Então, muitos dos baralhos que vocês vão ver por aí, seja dos zumbis, seja do Star Wars, seja do que for, vão ser baseados nesse baralho aqui. Então, é um outro baralho interessante de começar a estudar, porque é um baralho muito influente. Muita gente recomenda ele porque os arcanos menores são figuras, em vez de ser só aquelas bolinhas, tacinhas e espadinhas, né? Então, os arcanos menores são ilustrados. Mas isso para mim é uma faca de 2 gumes, porque eu gosto da numerologia do tarô de Marselha e eu acho ela mais ambígua, mais interessante para jogar, e eu vou explicar isso na aula sobre arcanos menores.
e eu acho também que quando você começa a botar ilustrações, você fecha muito o sentido dos arcanos menores, então são cartas muito direcionadas, às vezes direcionadas a partir de uma leitura um pouco pesada, uma mão um pouco pesada na leitura, né, do Wade, que leu de uma maneira assim um pouco pejorativa, por exemplo, o elemento ar, né, das espadas. Mas isso eu vou falar depois. Mas a partir disso vão ter outros baralhos, né, cabalísticos, astrológicos, etc. Tem outro que é muito famoso que eu não botei aqui, que é o do Crowley, que foi o primeiro baralho que eu aprendi quando tinha 11 anos. O do Crowley. O do Crowley vai associar a todas as cartas da letra hebraica, a um elemento da astrologia, sejam os signos dos planetas, etc. E a mitologia egípcia, né, a gente não viu há pouco que tinha essa inspiração de encontrar a origem do tarô no Egito Antigo, no Egito Clássico. Então, vai ter essa grande mistureba aí, que é muito interessante entender, mas, ao mesmo tempo, ela dispersa um pouco do funcionamento básico do tarô. Então, eu gosto de começar com o tarô de Marsella. Quem prefere o tarô do Wright ou do Crowley também, tudo bem. E depois os outros baralhos vão ser interessantíssimos para fazer outras coisas, para pensar e para refletir, né? Mas, a princípio, a gente começa com esses aqui. Certo? Consegui falar esse panorama. Estou fazendo essa aula aqui sem deixar ninguém comentar e sem deixar ninguém perguntar. Às sextas eu respondo perguntas. Mas antes de acabar, eu prometi dar um exercício. Né? Um exercício. Por quê? Eu acho que assusta um pouco as pessoas quando chega, tá, são 22 cartas dos arcanos maiores e são 78 dos arcanos menores. Tudo, né? Maiores e menores. Então é muita informação. Só que o tarô não é sobre informação. O inconsciente não é sobre informação. Né? O arquétipo não é como se fosse... É informação também, né? Mas não é essa informação racional. Né? Então, quando a gente pega aqui qualquer carta, né? Vamos lá, chega mais perto, dá para ver? Enfim. Quando você pega qualquer carta, essa carta aqui está fazendo relações de elementos, relações de cores, relações de olhares, relações de formas, que vão remeter a imagens que a gente tem na gente. A gente está falando de arquétipos, que é como se fossem pré-gravados, né? Então a gente tem o pai, né? Aqui a mãe, o mestre, o amante, todas essas pequenas imagens vão remeter a figuras que a gente tem na nossa vida. A gente já foi mago em algum momento, a gente já foi o pendurado em algum momento, a gente já foi cada uma dessas cartas em algum momento da nossa vida. Né? Então a gente tem todas essas possibilidades aqui da roda da fortuna. Né? A gente pode sentir isso com o nosso corpo. Né? Então, eu acho que para começar o baralho, eu não começaria já estudando, lendo e entendendo. Começaria com uma abordagem mais, que é o que eu vou fazer na próxima aula. Vou falar o porquê disso como isso, mas hoje eu queria dar um exercício da gente começar a conversar. Então, vou dar, na verdade, 2 exercícios. Né? O primeiro se você tem um baralho, ou se você não tem um baralho, tem na internet, né? Você coloca aí baralho, tarô de Marsella, e escolher uma carta e olhar para ela. O Jodorowsky diria para você dormir com ela debaixo do travesseiro, mas não, olhar para ela antes de ler qualquer coisa e se perguntar o que essa carta está dizendo. Por que essa carta tem a ver comigo? Por que eu escolhi essa carta entre tantas outras, né? Eu vou deixar aqui no PDF também, tem um site que tem várias, né, o Clube do Tarot, de onde eu peguei várias dessas imagens também, que tem um inventário assim de baralhos. Você escolhe um baralho, abre e pega uma carta. Se você sentir afinidade, fica olhando para ela por, sei lá, 5 minutos. Olha a carta por 5 minutos, respira nela, não lê sobre ela ainda. E o que é essa carta? Em que momento da sua vida você se sentiu dessa maneira? Em que momento da sua vida você pensou dessa maneira? Ou você viu alguém que tivesse isso, né? Não sei. É um pouco vago, mas é um exercício interessante. Na aula que vem eu vou falar um pouco da carta do dia, que seria uma continuação desse exercício. Mas isso, escolhe uma carta e só medita com ela, assim. Vê o que ela te diz. O que essa pessoa oferece? Do que ela tem medo? Qual é a questão dela, né? Então a gente tentar entender as cartas de uma maneira
um pouquinho mais afetivo, um pouquinho mais inconsciente. Assim, olha fixamente, respira com elas não mordem, né? E outro oráculo que eu gosto muito é o oráculo dos sonhos. Outro exercício, que é você fazer uma pergunta. Esse é do curso de sonhos. Você vai fazer uma pergunta, anotar essa pergunta num papel ou num caderno, deixá-la do lado do sul da sua cama, e quando você acordar, você vai lembrar do seu sonho e vai escrever embaixo da pergunta, ou seja, uma resposta. O seu sonho vai ser uma resposta para a sua pergunta. Às vezes vai ser uma resposta super indireta. E aí, esse é o exercício, que é o que eu estava falando lá em cima da flexão simbólica. Então, com a flexão simbólica, que é o quê? Você entender que relações estão nesse sonho. O que cada um desses sonhos fala um para o outro. Se coloca na posição, né? Você sonhou, não sei, com uma situação que tem 3, 4 pessoas, se coloca numa posição de uma pessoa, na de outra. Se tem um objeto, se coloca na posição desse objeto. Aí você escreve, o que esse objeto quer? O que esse objeto pede? O que esse objeto tem medo? Não sei, enfim. Vê qual a relação. Se coloca, se você quiser fazer espacialmente, se coloca na posição. Imagina um sonho assim, tá, no meu sonho tinha isso, tinha aquilo. Delimita 3 ou 4 espaços numa sala e fala, tá, vou ficar aqui na posição da jarra que tinha no sonho. O que a jarra estava sentindo? Tá, na posição de alguém, de um personagem do sonho. Tá. Vê o que cada um deles estava sentindo e aí você vai ter uma quantidade de material que você vai flexionar e tentar entender o seu sonho a partir dessa flexão. Não sei se ficou muito vago essa explicação, mas eu acho que é isso. Quem tiver lá no Telegram, eu vou mandar por escrito para ficar mais claro. É um exercício, claro, tem gente que não tem facilidade de lembrar de sonho, tudo bem, mas se você se propuser a fazer pergunta, a chance de você lembrar do sonho já é bem maior do que a média, né? Então, se propõe antes de dormir, respira um pouquinho, pede para lembrar, mentaliza a pergunta e a gente vai ver que respostas vêm. Tá? Então, é uma pesquisa pelo lado do sonho e da flexão simbólica, que eu acho que é uma ferramenta legal para que a gente vai trabalhar na terça que vem. E outra parte pela carta do tarô em si. Então, olha a carta e deixa vir o que vier. O bom é até anotar tudo, né? Você depois de se sentir um pouco, anotar tudo que você olha dessa carta, tudo que você pensa. Se você acha legal o exercício, você pode fazer, claro, para várias cartas. Né? Mas escolhe uma primeiro e faz com uma, para ver como que é, ver como funciona e ver o que acontece com você. Eu acho que isso é muito pessoal, né? A gente está falando de uma coisa muito pessoal que é a conversa com o inconsciente, né? Então, parar de ver o tarô como uma grande enciclopédia, você ficar com medo da enciclopédia e passar a ver ela como uma coisa que está atrás de você, né? Como uma coisa que você já traz com você esses arquétipos, né? Acho que é isso, gente. Falei bastante. Falei tudo que eu queria falar da história do tarô, papapá. É isso. Então, se você não está ainda no grupo do Telegram, se inscreve lá. Tem aqui na descrição o link. Se você já está, eu vou mandar o material amanhã. Toda terça-feira eu vou fazer essa série de aulas. E nas sextas, se você tiver pergunta, me manda pergunta que na sexta eu respondo no Instagram. Sexta às 4 da tarde. E às 4 da tarde eu vou estar conversando essa semana com vários oraculistas. Vai ter muitas conversas legais. A gente vai responder perguntas ao vivo, perguntas oraculares mesmo. Oraculares mesmo. Enfim. É isso, então. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, porque é legal se inscrever no canal. Avisa os amigos, que as aulas vão ficar disponíveis o mês todo aqui. Cada semana eu vou visitando uma. E é isso. Até breve. Obrigado. Desligar.